No aeroporto cancelaram minha passagem. Meus pais me chamaram de perdedora e mandaram pegar ônibus, até que os rostos deles empalideceram. Segredo, vingança, revelação. Estou na fila do check-in no aeroporto de Portland e não consigo acreditar no que estou a ouvir. A rapariga de uniforme azul olha para mim com simpatia, mas as suas palavras não tornam a situação mais fácil. Desculpe, mas o seu bilhete foi cancelado. Verifico o meu telemóvel, pensando que se trata de algum erro. Mas em vez de um erro, vejo duas mensagens. A primeira é da minha mãe. Boa viagem de volta para casa, falhada. A segunda é do meu pai. Para de fingir que és pobre, apanha o autocarro como deves. As minhas mãos tremem quando releio estas linhas. Eles realmente cancelaram o meu bilhete. Os meus próprios pais. Vingança por eu não ter ido ao jantar de família ontem, onde comemoraram a mais recente promoção da minha irmã mais velha, Cindy. Ela agora é sócia sênior no escritório de advocacia do meu pai. Mais uma vitória da filha perfeita. Afasto-me do balcão e sento-me num banco frio, perto da janela panorâmica. Atrás do vidro, aviões decolam no céu noturno, enquanto eu fico aqui sentada com a bolsa no colo, tentando não chorar. Tenho que ir para Seattle. É o aniversário da minha tia Lucy, a única pessoa da família que nunca me comparou com a Cindy. Tenho 29 anos, sou despachante na pizzaria Ronnie's. Moro num apartamento, estúdio nos arredores de Portland. Conduzo um Toyota velho que comprei sozinha. Não sou advogada, nem médica, nem aquilo que os meus pais queriam que eu fosse, e por isso sou castigada há 10 anos. A lembrança surge com intensidade, como um choque elétrico. Tenho 19 anos e estou sentada à mesa da sala de estar da casa dos meus pais. À minha frente estão os resultados do exame de admissão à faculdade de Direito. Não tirei notas suficientes. A minha mãe olha para mim como se eu tivesse matado alguém. O meu pai está em silêncio, como sempre. Como você pôde? A voz da minha mãe treme de raiva. A Cindy passou a primeira tentativa, com a nota máxima. Tento explicar que não dormi durante 2 semanas, que ela ficava em cima de mim todas as noites, exigindo que eu estudasse mais e mais, que simplesmente me atrapalhei no exame. Mas ela não me ouve. Ela já tomou a decisão. Sou uma falhada, e tudo o que eu fizer a partir de agora só vai confirmar isso. Há 5 anos, tentei fazer um curso de gestão. Queria abrir algo meu, talvez um pequeno café. A minha mãe disse na altura: "Para que gastar dinheiro nas tuas fantasias? É melhor ajudar-nos a reformar a casa perto do lago." Eu ajudei. Eles reformaram e me disseram que agora não era hora de pensar em negócios. Era preciso economizar. Saio do aeroporto e vou até o ponto de ônibus. A passagem para Seattle custa o equivalente a 2 turnos de trabalho, pago sem hesitar. Não vou dar a eles a satisfação de pensar que me convenceram. O autocarro está quase vazio. Sento-me perto da janela e vejo Portland desaparecer atrás de mim. Algumas fileiras atrás está sentado um rapaz de uns 30 anos, com uma camiseta preta e jeans. Ele trabalha no seu portátil, franzindo a testa de vez em quando. Quando o autocarro para num posto de gasolina, ele aproxima-se de mim. "Desculpe, mas está a bloquear o acesso ao Wi-Fi. Pode se afastar um pouco?" Olho para ele, cabelo claro, olhos cinzentos, expressão cansada. "Claro, aqui está." Ele olha para a parede, escreve algo no telemóvel e sorri. "É melhor do que nada, obrigado. A propósito, sou o Nolan." "Mary." Ele senta-se do outro lado do corredor e liga-se à rede. Ficamos em silêncio por uns 10 minutos até o autocarro seguir viagem. Então ele pergunta cautelosamente: "Você está indo para Seattle?" "Para Billingham. Minha tia mora lá." "Eu também estou quase indo para lá." "Mount Vernon, um projeto de algumas semanas." A conversa flui naturalmente. Nolan é um programador freelancer, trabalha em casa, mas às vezes vai até os clientes. Ele diz que fugiu da corporação há 3 anos, porque não aguentava mais o ambiente tóxico.
Eu conto sobre o meu trabalho, sobre a pizzaria onde recebo pedidos, coordeno entregas e, às vezes, resolvo conflitos entre entregadores e clientes. Parece um trabalho que exige nervos de aço, diz ele. Não é a coisa mais difícil da minha vida. Ele olha para mim com mais atenção. Família? Eu não planeava contar nada, mas as palavras saem sozinhas. Sobre o bilhete cancelado, sobre a mensagem dos meus pais, sobre o facto de eles nunca me perdoarem por não ter me tornado como a Cindy. Nolan ouve em silêncio, sem interromper. Quando eu calo, ele olha longamente pela janela e depois diz: Não falo com a minha mãe há 5 anos. Ela também gostava de me comparar com os outros, com o meu primo, com o filho da vizinha, com qualquer um que fosse melhor. Quando saí da empresa, ela disse que eu estava a arruinar a minha vida. Então percebi, ela não precisava de mim. Ela precisava de uma versão de mim que pudesse se gabar para as amigas. As palavras dele tocam meu coração. Eu nunca pensei assim, mas é exatamente o que sinto. Os pais não precisam de Mary, eles precisam da segunda Cindy que não tiveram. Conversamos por mais 1 hora, até o crepúsculo dar lugar à escuridão. Então Nolan volta para o laptop e eu olho pela janela. Passamos por cidades, florestas, postos de gasolina. Lá na frente, em algum lugar, estão Billingham e tia Lucy, que sempre foi para mim o que os pais deveriam ser. O autocarro chega tarde da noite, por volta das 11 horas. Nolan sai comigo e pega sua mochila. Fica bem, Mary. Eu sei como é. Então, seja você mesma e não desista. Vejo-o caminhar até ao ponto de táxi e, em seguida, ligo para a minha tia. Ela atende após o 3º toque. Mary, já chegaste? Sim, tia Lucy. Desculpa pelo atraso. Bobagem. Vou aí agora. 10 minutos. O hotel da tia é uma pequena casa de 3 andares, nos arredores de Billingham, com varandas de madeira e uma placa com os dizeres Farrell House. Lucy me recebe no hall, me abraça calorosamente, sem fazer perguntas desnecessárias. Ela é sempre assim, entende sem palavras. Durante o jantar, na pequena cozinha do 2º andar, conto a ela sobre o aeroporto, sobre os meus pais. Lucy ouve, acena com a cabeça, franze as sobrancelhas, de vez em quando. Eles nunca mudaram, diz ela quando eu me calo. A Janet sempre foi assim, mesmo quando eras muito pequena. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Bebemos chá. Então, a Lucy pergunta de repente. Lembras-te da tua avó, Lenora? A mãe da tua mãe? Tento lembrar-me. O rosto é indistinto, como uma foto antiga. Eu era tão pequena quando ela morreu. Mal. Eu tinha 4 anos. Lucy sorri tristemente. Ela gostava muito de ti, mais do que da Cindy, o que era injusto para a mais velha. É uma pena que ela tenha morrido tão cedo. Ela sempre dizia que te deixaria algo especial. Pode me contar. Se não for segredo, olho para ela surpresa. Para mim, nada. Os meus pais nunca mencionaram a herança. Lucy fica parada com a chávena na mão. Como assim, nada? Lenora deixou um testamento. Eu sei com certeza, porque estava presente na leitura. Algo frio percorre as minhas costas. Ai, tia, eu não recebi nada. A minha mãe disse que a minha avó gastou tudo em tratamentos antes de morrer. Lucy fica em silêncio, olha para mim longa e atentamente. Depois diz: Vou procurar nos meus contatos antigos. Vou descobrir o que aconteceu com os bens da sua avó, porque há algo muito errado aqui. À noite, deitada no pequeno quarto de hóspedes, não consigo dormir. Os meus pensamentos giram em torno das palavras da minha tia. Herança, testamento. Por que os meus pais nunca falaram sobre isso? O telefone vibra na mesinha de cabeceira. Mensagem de um número desconhecido. Como foi a viagem? Se quiser conversar enquanto comemos croissants, me escreva. É Nolan. Eu sorrio no escuro e respondo: Amanhã? A resposta chega quase instantaneamente. Combinado. Guardo o telefone e olho para o teto. Algo mudou hoje. Não sei exatamente o que, mas sinto que a minha vida nunca mais será como antes. Amanhã em Billingham começa com uma névoa que desce lentamente das colinas até a baía.
Sento-me na varanda do hotel da minha tia com uma chávena de café, observando a cidade acordar. O telemóvel está na mesa e, de vez em quando, verifico as mensagens. Nolan escreveu o endereço do café, Driftwood, na orla, às 12 horas. Lucy sai para o balcão e senta-se ao meu lado. Ela está com um suéter velho, cabelo despenteado e rosto cansado. Não dormiu? Pergunto. Um pouco. Estava a pensar no que me contou ontem, sobre a avó Lenora. Ela fica em silêncio por alguns segundos, bebe café e depois pega no telemóvel. Liguei para uma velha conhecida, Helen Ryder. Ela trabalhava como advogada em Portland há 30 anos. Ela lembra-se da sua avó. O meu coração bate mais forte. E o que ela disse? Que a Lenora realmente deixou um testamento? A casa em Portland e cerca de $250 mil. A maior parte deveria ir para ti quando completasses 18 anos. A Janet receberia 50 mil. O resto era para ti. Não consigo respirar. $250 mil. É mais do que ganhei em 10 anos de trabalho. Mas por que não recebi nada? Lucy franze a testa. Ares, Helen diz que os documentos desapareceram do processo há 25 anos. Alguém os tirou do arquivo. Sem testamento, a herança passou automaticamente para o parente mais próximo. A tua mãe. Um frio percorre o meu corpo. Eles roubaram a minha herança. Não tenho a certeza, Mary, mas parece muito suspeito. A Helen diz que podemos tentar reabrir o caso, se encontrarmos provas. Cópias de documentos, extratos bancários, algo assim. Levanto-me sentindo as mãos tremerem. Preciso de falar com eles. Tenha cuidado, se for verdade, eles não vão admitir assim tão facilmente. Às 12 horas, estou sentada no Driftwood, perto da janela, a olhar para na baía. O café é pequeno, cheira a bolos acabados de fazer e café. O Nolan aparece 5 minutos depois e senta-se à minha frente. Ele está com uma camisa cinzenta e o cabelo ligeiramente úmido após o banho. Bom dia, dormiste bem? Não muito. Pedimos café e croissants. Ficamos em silêncio por algum tempo, a olhar para a água. Então Nolan pergunta, quer conversar? E eu conto sobre a avó Lenora, sobre o testamento, sobre o dinheiro que deveria ser meu. Nolan ouve atentamente, sem interromper. Quando termino, ele fica em silêncio por um longo tempo. Depois diz, isso é sério, Mary. Se os seus pais realmente se apropriaram da herança, isso é crime. Eu sei, mas como vou provar isso? Os documentos desapareceram. Ah, pode haver cópias, extratos bancários, recibos, algo assim. Se eles gastaram esse dinheiro, deve haver algum rastro. Ele está certo. Pego no telefone e ligo para a minha mãe. Ela atende após o 6º toque. O que você quer? A voz dela é brusca, impaciente. Mãe, quero perguntar sobre a avó Lenora. Pausa. Ouço-a dar uma tragada no cigarro. O que exatamente? Sobre a herança. A tia Lucy diz que a avó deixou um testamento. Tenho o direito de saber o que estava lá. Risada. Curta, maliciosa. Que dinheiro? A tua avó não deixou nada. Tudo foi para pagar dívidas, para o funeral, para os médicos. Mas o advogado diz o contrário. Que advogado? Mary, estás a delirar. A avó morreu há 25 anos. Por que estás a desenterrar coisas antigas? Ao fundo, ouve-se a voz do pai, algo indistinto. Só quero saber a verdade. A verdade é que és uma criança ingrata. Demos-te tudo e tu acusa-nos de algo assim. Ela não termina a frase e simplesmente desliga o telefone. Fico sentada com o telefone na mão, olhando para essa tela preta. Nolan olha para mim com simpatia. Ela nega? Sim, diz que não aconteceu nada. E tu acreditas nela? Olho nos olhos dele. Não. Ficamos mais uma hora no café, a falar sobre outras coisas. Nolan fala sobre o seu trabalho, sobre como se esgotou na empresa. Ele diz que trabalhava 16 horas por dia, não via a família, não tinha tempo para si mesmo. Um dia, simplesmente entrou em colapso. Ataque de pânico no meio do escritório. Ambulância, hospital. O médico disse que se eu não mudasse o ritmo de vida, morreria antes dos 40. Então percebi. Tinha que escolher. Ou dinheiro, ou vida. Eu escolhi a vida.
E como você está agora? Ele sorri. Às vezes é difícil, às vezes falta dinheiro, às vezes tenho medo de perder os clientes, mas durmo tranquilo. E isso não tem preço. Suas palavras tocam profundamente. Às vezes é preciso perder uma coisa para encontrar outra. Ele perdeu aquele trabalho, mas encontrou a si mesmo. E o que eu perdi? E o que posso encontrar? Volto para o hotel depois do almoço. Lucy me encontra no saguão, com os olhos animados. Mary, Helen ligou de volta. Ela encontrou algo. Ela me entrega uma folha de papel, uma cópia de um documento antigo. É uma cópia do testamento da avó Lenora. Está escrito claramente: a casa na Clinton Street, $247 mil na conta bancária. Tudo isso passa para Mary Alice Caldwell quando ela completar 18 anos. Janet Caldwell recebe $50 mil como pagamento único. Leio o documento várias vezes, sem acreditar nos meus olhos. De onde Helen tirou essa cópia? Ela guardava os arquivos de todos os casos, por precaução. Ela diz que não é um documento oficial, mas pode servir como prova se houver outras confirmações. Olho para a data no final do documento, 17 de julho de 2002. Eu tinha 4 anos na época. A minha avó morreu 2 meses depois disso. Preciso ir para Portland. Agora? Sim. Preciso de encontrar provas. Se os meus pais gastaram esse dinheiro, deve haver algum rastro. A Lucy olha para mim por um longo tempo, depois abraça-me. Tem cuidado, minha filha. Saio de Billingham à noite. A viagem até Portland demora cerca de 3 horas. Durante todo esse tempo, penso no que vou dizer aos meus pais, sobre como eles conseguirão olhar nos meus olhos quando eu lhes mostrar o documento. Chego à casa deles por volta das 10 da noite. Apenas o primeiro andar está iluminado. O meu pai sai para uma varanda quando estaciono perto da entrada. Mary, o que estás a fazer aqui? Preciso verificar uma coisa. Na garagem, ele olha para mim surpreso, mas não discute. Abre a porta da garagem, acende a luz. O que você está procurando? Documentos antigos, documentos financeiros. Você sabe que a mamãe guarda tudo. Ele acena com a cabeça, olha para mim com desconfiança, mas não pergunta mais nada. Entra na casa, deixando-me sozinha. A garagem é grande, cheia de caixas, móveis velhos, ferramentas. Encontro caixas com a inscrição Documentos na prateleira mais distante. Abro a primeira. Extratos bancários, recibos, declarações fiscais antigas. Procuro durante 1 hora até encontrar o que procuro. Documentos da casa perto do lago. Data da compra: 19 de setembro de 2002. Preço: $160 mil, 1 mês após a morte da minha avó. Em seguida, encontro recibos de pagamento da escola particular de Cindy, $30 mil por ano, a partir de 2003. Depois, extratos da conta bancária do meu pai. Grandes quantias transferidas exatamente nesse período. Fotografo tudo com o telemóvel. As mãos tremem, o coração bate tão forte que dói respirar. São provas. Eles gastaram o meu dinheiro na casa, na escola para a Cindy, na vida deles. E disseram-me que não havia nada. Ouço o som do motor. Um carro está a chegar à casa. É a minha mãe. Ela chega sempre tarde do trabalho. Rapidamente guardo os documentos de volta na caixa, mas não consigo colocá-la no lugar. A porta da garagem se abre. A minha mãe entra. Ela sai do carro e olha para mim. Depois para a caixa nas minhas mãos. Depois para os documentos que estou a segurar. O rosto empalidece. Os olhos arregalam-se. O que estás a fazer? A voz é aguda, quase um grito. Levanto-me lentamente, segurando os papéis nas mãos. Estou à procura da velha verdade. Põe isso no lugar, imediatamente. Por quê? Tens medo que eu descubra como roubaram a herança? Ela dá um passo em minha direção, o rosto vermelho de raiva. Kind, não roubamos nada. Era dinheiro da família. Gastamos na família. Na casa à beira do lago. Na escola particular para a Cindy. E o que restou para mim? Para ti? Tu nem te lembras da tua avó. Tu eras muito pequena. Esse dinheiro foi usado para te dar um teto, comida, roupas. Mentira.
A avó deixou um testamento. Parte dele deveria ter ido para mim quando eu completasse 18 anos. Mas vocês tiraram os documentos do arquivo, falsificaram os papéis e gastaram o meu dinheiro. Ela fica em silêncio, respira com dificuldade. Depois dá mais um passo em minha direção e vejo algo terrível nos seus olhos. Não é raiva nem vergonha, é medo. Se contares isso a alguém, vou destruir-te. Tenho contactos. Farei com que ninguém lhe dê ouvidos. Olho para ela por um longo tempo, depois vou para uma saída. Passo por ela sem olhar para trás. Ela grita algo, mas eu não escuto. Sento-me no carro, ligo o motor e vou embora, sem olhar pelo espelho retrovisor. O telefone toca quando já estou na estrada. É o Nolan. Mary, como está? Encontrei provas. Eles roubaram o meu dinheiro. Tem a certeza? Sim, e agora sei o que fazer a seguir. Ele fica em silêncio por alguns segundos. Tenha cuidado, pessoas capazes de fazer isso não desistem facilmente. Eu sei. Desligo o telefone e olho para a estrada à minha frente. A luz dos faróis corta a escuridão e eu sigo em frente sem saber o que me espera lá. Mas uma coisa eu sei com certeza. A guerra apenas começou. O escritório de advocacia de Stephen Lancaster fica no centro de Portland, no 5º andar de um antigo prédio de tijolos. Sento-me na recepção, segurando uma pasta com documentos impressos no colo. As minhas mãos tremem ligeiramente, não de medo, mas de antecipação. A tia Lucy recomendou Lancaster como um dos melhores advogados em casos de herança. Ela disse que ele é caro, mas se alguém pode ajudar, é ele, a secretária, uma mulher de uns 50 anos com um penteado cuidado. Acena-me. O Sr. Lancaster está pronto para recebê-la. Entro no escritório. Lancaster, um homem de uns 60 anos, grisalho, com um fato azul escuro. Mary Caldwell, sente-se, por favor. Sento-me em frente à sua secretária e coloco a pasta à minha frente. Lancaster olha para mim atentamente e cruza os braços sobre a secretária. Então, a sua tia Lucy contou-me a situação geral, mas gostaria de ouvir os detalhes de si. Conto tudo. Sobre a avó Lenora, sobre o testamento, sobre como os documentos desapareceram do arquivo, sobre a casa à beira do lago, sobre a escola particular para Cindy, sobre os extratos bancários que encontrei na garagem dos meus pais. Lancaster ouve em silêncio, fazendo anotações de vez em quando. Quando termino, ele pede para ver os documentos. Coloco tudo na mesa. Uma cópia do testamento de Helen, fotos dos extratos bancários, documentos da casa perto do lago, recibos de pagamento da escola. Lancaster examina cada papel, às vezes levando-os à luz, verificando datas e valores. Passam-se 15 minutos antes de ele pousar a última folha e olhar para mim. O caso é complicado, diz ele lentamente. Tem uma cópia do testamento, mas não é o original. Tem fotografias dos documentos, mas não os documentos propriamente ditos. O tribunal pode considerá-los provas insuficientes. O meu coração afunda. Então não há nada que eu possa fazer? Eu não disse isso. Há hipóteses, mas precisa de provas adicionais. Uma testemunha que possa confirmar a existência do testamento, ou os documentos originais que os seus pais talvez guardem em algum lugar. O advogado que redigiu o testamento morreu há 5 anos, eu verifiquei. Ele interrompe. Os arquivos dele foram transferidos para o arquivo público, mas o caso da sua avó não está lá. Alguém realmente levou os documentos. Sento-me em silêncio, tentando organizar os meus pensamentos. Lancaster olha para mim com simpatia, depois afasta os papéis. Mary, posso entrar com uma ação judicial com base no que você tem, mas sem provas adicionais. Suas chances de ganhar são de cerca de 30%, talvez menos. Seus pais vão contratar um bom advogado e ele vai destruir o seu caso. Vai dizer que tudo isso é falso, que você inventou a história para ganhar dinheiro. 30% é melhor do que nada, digo baixinho. Ele sorri fracamente. É verdade, mas o processo judicial custa dinheiro.
O caso pode durar meses, talvez um ano, preparação de documentos, audiências, recursos, se necessário. Tenha certeza de que quer seguir esse caminho? Olho para os documentos sobre a mesa, para as quantias que deveriam ser minhas, para os anos que perdi vivendo num apartamento apertado, trabalhando em 2 turnos, tentando poupar pelo menos alguma coisa, e eles viviam numa casa perto do lago, iam de férias, pagavam uma escola privada, com o meu dinheiro, do qual não recebi nada. Sim, tenho a certeza. Lancaster acena com a cabeça, pega na caneta. Muito bem, então vou começar a preparar os documentos. Mas, Mary, tem de compreender. Vai ser difícil, não só financeiramente, emocionalmente. Os seus pais vão lutar, vão tentar fazer de si uma ladra, uma mentirosa, uma filha ingrata. Está preparada para isso? Estou preparada, respondo, embora por dentro tudo se contraia. As 2 semanas seguintes passam em conversas com Lancaster, preparação de documentos, procura de testemunhas. Ligo para pessoas que conheciam a avó Lenora, tento encontrar alguém que se lembre do testamento. Mas passaram-se 25 anos, muitos morreram, muitos se mudaram, muitos simplesmente não se lembram. Uma mulher, Ruth Keller, diz ao telefone. Lenora era uma pessoa maravilhosa, mas o testamento... Querida, eu nem sabia que ela tinha dinheiro, ela sempre foi modesta. Outro homem, Daniel Fox, antigo vizinho da avó, diz: lembro-me que, após a morte dela, a Janet vendeu a casa muito rapidamente. Achei isso estranho, porque a Lenora sempre disse que queria deixar a casa para essa neta, mas pensei que ela se referisse à mais velha. Anoto tudo, mas percebo que não é suficiente. Preciso de provas concretas, não de memórias. Uma noite estou sentado em casa, olhando para o meu portátil, relendo antigas anotações sobre a avó. Procuro qualquer coisa que possa ajudar. O telefone toca. Um número desconhecido. Alô? Uma voz masculina, rouca, velha. Mary Caldwell? Sim, quem é? Chamo-me Trace Holloway. Ouvi dizer que está a investigar a história antiga dos seus pais. Se for verdade, precisa de falar comigo. O meu coração acelera. Como é que sabe disso? Ele tosse e depois diz: em Portland, todos sabem tudo se souber a quem perguntar. Sou um antigo sócio do teu pai. Trabalhamos juntos há mais de 20 anos e sei coisas que tu precisas de saber. Que coisas? Pausa. Ouço dar uma tragada no cigarro. Nati, não pelo telefone. Encontramo-nos amanhã. Conheces o Starbucks na Gleason Street? Às 3 da tarde. Estarei lá. Ótimo. E Mary, venha sozinha. Ele desliga o telefone. Fico com o telefone na mão, tentando entender o que acabou de acontecer. Quem é esse Trace Holloway? Por que eles estavam a ligar para mim agora? E o que ele sabe? No dia seguinte vou para o trabalho, mas não consigo me concentrar. Recebo pedidos, coordeno entregas, mas meus pensamentos voltam constantemente para o telefonema. Devin, meu chefe, percebe. Mary, está tudo bem? Parece distraída. Desculpe, é que tenho muitas coisas na cabeça. Ele acena com a cabeça sem insistir. O Devin sempre foi um bom chefe. Não se intromete na vida pessoal, mas também não é indiferente. Às 3 da tarde estou sentada no Starbucks, perto da janela. O café está quase vazio. Alguns estudantes com os seus portáteis, uma mulher com um carrinho de bebê, um senhor idoso a ler o jornal. Olho para a porta, espero. Às 3h15 entra um homem. Tem uns 50 anos, talvez mais. Magro, rosto cinzento, olhos cansados. Ele olha na volta do café, repara em mim, aproxima-se. Mary? Senhor Holloway? Ele senta-se à minha frente, coloca um maço de cigarros e um isqueiro sobre a mesa. A empregada aproxima-se, ele pede um café preto, eu peço mais um americano. Ficamos em silêncio até que ela traz os pedidos e se afasta. Ah, obrigado por ter vindo, diz ele, bebendo o café em pequenos goles. Você disse que sabe algo sobre o meu pai. Ele sorri, mas não há calor no seu sorriso. O seu pai é Howard Caldwell.
Fomos sócios no ramo da construção civil há 25 anos. Tínhamos uma pequena empresa, construíamos casas por encomenda, nada de grande, mas ganhávamos bem. E o que aconteceu? O teu pai decidiu que queria mais. Ele viu uma casa perto do lago Oswego, bonita, grande, com vista para a água. Decidiu comprá-la. Fez um grande empréstimo com a nossa empresa como garantia, sem me perguntar. Planejava revender a casa com lucro em 1 ou 2 anos. Mas o mercado caiu e ele ficou preso com um empréstimo que não conseguia pagar. Ele bebe café, olha pela janela. Eu me lembro daquela época. Ele estava em pânico. Ele vinha até mim, dizia que o banco iria tomar a casa, que a esposa iria matá-lo se descobrisse. A Janet não sabia do empréstimo, entende? Ele o fez em segredo, achando que conseguiria pagar tudo. E então, de repente, ele se acalmou. Veio um dia, sorriu e disse que tinha resolvido o problema. Como? Tracy olha para mim por um longo tempo. Ele se gabou de ter recebido uma herança da sogra que tinha acabado de falecer. $250.000. Perguntei de onde vinha essa quantia. Ele disse que a sogra tinha deixado tudo para minha esposa. Eu acreditei. Por que não? As pessoas morrem, deixam dinheiro. Nada de estranho nisso. Um frio percorre o meu corpo. Mas não era a esposa, era para ser eu. Sim, eu descobri isso mais tarde. 5 anos depois, quando nos separamos como sócios, Howard bebeu uma noite. Estávamos a comemorar o fechamento de um grande contrato. Ele soltou a língua, contou a verdade. Que a herança era sua, que a avó deixou um testamento em que tudo ficava para você. Mas Janet e Howard pegaram os documentos do arquivo do advogado, falsificaram os papéis, fizeram como se o testamento não existisse. A herança passou automaticamente para o parente mais próximo, para Janet. Eles receberam o dinheiro, pagaram o empréstimo e compraram mais 2 imóveis para alugar. As minhas mãos se cerram em punhos debaixo da mesa. Quero gritar, mas me forço a ficar calado. Por que não disseste nada? Tracy olha para mim por um longo tempo, depois dá uma tragada no cigarro, embora não seja permitido fumar no café. A empregada olha para ele severamente. Ele apaga o cigarro no café que não terminou de beber. Porque eu próprio tinha esqueletos no armário, evasão fiscal, contas fictícias, coisas assim. Howard sabia disso. Ele insinuou que, se eu contasse a alguém sobre a herança, ele iria à administração fiscal. Fiquei com medo. Eu tinha uma esposa, 2 filhos, um negócio. Não podia arriscar. Então, fiquei calado. Ele tosse, longa e profundamente. Pega um lenço e limpa os lábios. Reparo nas manchas vermelhas no lenço. Mas agora não me importo. Tenho cancro. 4º estágio. Os médicos dizem que tenho 6 meses, talvez menos. A quimioterapia não está a funcionar. Estou a morrer, Mary, e não quero partir com este fardo. Olho para ele tentando entender por que ele está aqui, por que está a me contar tudo isso. Tenho cópias dos documentos, diz ele baixinho, olhando em volta como se tivesse medo que alguém ouvisse. Howard me pediu uma vez para guardá-los para o caso de uma auditoria fiscal. O testamento original, os documentos falsificados, as transferências bancárias. Tudo. Ele pensava que eu os tinha destruído há 15 anos quando nos separamos. Mas eu tirei uma cópia por precaução. Nunca se sabe quando se vai precisar de um seguro. O coração bate tão forte que é difícil respirar. Por que é que me está a ajudar? Tracy olha para mim e há algo sombrio e antigo nos seus olhos. Porque estou a morrer e essa vadia sem ofensa dormiu com a minha esposa nas minhas costas. Há 20 anos, quando ainda éramos parceiros. Eu descobri por acaso. Vi-os no carro perto do motel à saída da cidade. Na altura não pude fazer nada, a não ser mandá-lo à merda e dar-lhe um soco na cara. Separamo-nos como sócios, dividimos o negócio. Mas agora, com todo o gosto vou mandá-lo para o inferno e aliviar um pouco o meu fardo. Afinal, o dinheiro não é dele. Se você conseguir o dinheiro dele na justiça, consideremos que estamos quites.
Ele tira um envelope do bolso e coloca na mesa entre nós. Aqui está tudo o que você precisa, mas há uma condição. Qual? Não mencione o meu nome publicamente. Tenho esposa, filhos, netos. Não quero que eles descubram todos os meus pecados após a minha morte. Eles acham que eu era uma boa pessoa. Que continue assim. Pode usar os documentos no tribunal, mas diga que os encontrou sozinha ou que os recebeu anonimamente. Combinado? Olho para o envelope, depois para ele. Combinado. Ele levanta-se, pega num maço de cigarros e num isqueiro. Boa sorte, Mary, e não o deixe sair impune. Ele não merece. Ele sai do café sem olhar para trás. Sento-me com o envelope nas mãos, sem ousar abri-lo imediatamente. À minha volta, a vida segue o seu curso. Estudantes digitam textos, uma mulher alimenta o seu bebê com um biberão. Uma empregada de mesa limpa as mesas, e eu tenho nas mãos algo que pode mudar tudo. Lentamente rasgo a ponta do envelope e pego os papéis. A primeira folha é o testamento original da avó Lenora. Vejo a assinatura dela na parte inferior. A data, 17 de julho de 2002. Leio o texto. Eu, Lenora Mills, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo em testamento todos os meus bens, incluindo a casa situada na Clinton Street, 143, e a conta bancária número. Seguem-se os números. A minha neta Mary Alice Caldwell, a minha filha Janet Caldwell, receberá um pagamento único no valor de $50.000. A segunda folha é um documento falsificado. É o mesmo testamento, mas o texto foi alterado. Lá está escrito que tudo vai para Janet. A assinatura da avó parece um pouco diferente. Alguém tentou copiá-la, mas não muito bem. A data é outra, 23 de julho de 2002, uma semana antes da morte da avó. A terceira folha, transferências bancárias. $247.000 transferidos da conta de Lenora Mills para a conta de Janet e Howard Caldwell. A data é 15 de setembro de 2002, um mês após a morte da avó. A quarta folha é o recibo da compra da casa perto do lago. A data é 19 de setembro, o valor $210.000. Tudo bate certo. Todas as provas estão aqui. Ligo para Lancaster naquela mesma noite. Ele diz para eu ir na manhã seguinte. Fico acordado a noite toda, relendo os documentos várias vezes, tentando me convencer de que não é um sonho. Quando chego ao escritório de Lancaster, ele já está à minha espera. Entreguei-lhe o envelope. Ele examinou os papéis durante 2 horas, verificando cada assinatura, cada data, cada número. Às vezes levava as folhas à luz, comparava as assinaturas, escrevia algo numa folha separada. Sentei-me e esperei, bebendo o café que a secretária trouxe. O tempo passava insuportavelmente devagar. Finalmente, Lancaster pousa a última folha e olha para mim. O rosto está sério, mas nos olhos há algo parecido com satisfação. Isso muda tudo, diz ele. Com essas provas, tenho uma chance real de ganhar. Eu diria que 70%, talvez 80%. Tem a certeza? Sim, temos o testamento original, o documento falsificado, as transferências bancárias, os recibos. Tudo isso junto cria um quadro claro. Os seus pais se apropriaram da herança que era sua por direito. Isso é crime. Ele faz uma pausa, olha para mim atentamente. Mas você precisa estar preparada para uma guerra. Vai ser difícil, Mary. Muito difícil. Estou preparada. Lancaster acena com a cabeça. Então vamos começar. Vou preparar a ação judicial. Daqui a 1 semana vamos entrar com o processo. A semana seguinte passa como num sonho. Trabalho, tento levar uma vida normal, mas os meus pensamentos voltam constantemente ao caso. Nolan liga várias vezes, pergunta como estou, conto-lhe sobre o Tracy, sobre os documentos. Ele ouve em silêncio e depois diz: Tenha cuidado, Mary. Pessoas capazes de fazer isso podem fazer algo imprevisível. Não fique sozinha por muito tempo.
e não confie neles. Aconteça o que acontecer. Sei que ele está certo, mas já não é possível voltar atrás. Na segunda-feira, Lancaster liga. A ação foi movida. O julgamento está marcado para 19 de outubro. Os seus pais receberão a intimação hoje à noite. Desligo o telefone, sento no sofá e fico olhando para essa parede. Aconteceu. A guerra começou. Não sinto medo, mas uma estranha calma. Uma calma fria e firme. Fiz a minha escolha e agora vou até o fim. O telefone toca 1 hora depois. É a minha mãe. Atendo o telefone e ouço um grito. O que é que fizeste? Processaste-nos? Assim, és louca. Estás a destruir a tua própria família. Vocês destruíram-na há 25 anos, quando roubaram o meu dinheiro. Não roubamos nada. Era dinheiro da família. Nós. Desligo o telefone. As minhas mãos tremem, mas por dentro sinto a mesma calma. Não tenho medo. Pela primeira vez em muitos anos, não tenho medo deles. Levanto-me, aproximo-me da janela e olho para a cidade à noite. Algures por aí, os meus pais estão a ler essa notificação, a ligar para os advogados, a preparar-se para essa guerra. Algures por aí, a Cindy está a saber da ação judicial e a decidir de que lado ficar. Algures por aí, a Trace Holloway estão a fumar um cigarro e a contar os últimos meses da sua vida. E eu estou aqui no meu pequeno apartamento e pela primeira vez em muitos anos sinto que estou a fazer a coisa certa. Não por eles, por mim. E aconteça o que acontecer a seguir, já não sou a Mary que era há 1 mês. Já não sou a menina que tem medo de desapontar os pais. Sou uma mulher que luta pelo seu direito, pelo seu futuro, pela minha dignidade e não vou perder. A primeira audiência está marcada para 19 de outubro. Acordo às 6 da manhã, embora a audiência só comece às 9. Não consigo dormir, fico deitada a olhar para o teto, repassando na cabeça tudo o que pode acontecer. Lancaster preparou-me durante 2 semanas. Explicou-me quais as perguntas que poderiam fazer, como responder, como me comportar. Mas agora, quando o dia chegou, sinto as mãos a tremer. Visto um vestido azul escuro, o único que tenho para o escritório. Olho-me no espelho, rosto pálido, olheiras. Tento aplicar um pouco de maquilhagem, mas as minhas mãos não me obedecem. No final, simplesmente prendo o cabelo num rabo de cavalo e vou embora. O edifício do tribunal é cinzento, austero, com colunas à entrada. Lancaster espera nas escadas, de fato preto, com uma pasta na mão. — Está pronta? Pergunta ele. Tanto quanto possível. Entramos. A sala de audiências fica no 3º andar. Quando a porta se abre, vejo-os. A minha mãe, o meu pai, a Cindy. Estão sentados do outro lado, ao lado do advogado deles. A minha mãe olha para mim com tanto ódio que sinto um aperto no peito. O meu pai nem olha. Ele está a examinar os papéis à sua frente. Cindy está sentada sozinha no banco das testemunhas. Ela está pálida, com as mãos apertadas sobre os joelhos. A juíza, uma mulher de cerca de 55 anos, com cabelos grisalhos e rosto severo, entra e todos se levantam. Ela senta-se e bate com um martelo. O caso Mary Caldwell contra Janet e Howard Caldwell, ação de indenização por herança ilegalmente apropriada. A defesa está pronta? O advogado dos pais, um homem de 60 anos, com um fato caro e voz segura, levanta-se. Sim, meritíssimo. A demandante está pronta? Lancaster levanta-se. Sim, meritíssimo. O processo começa. Lancaster expõe a nossa posição. A avó Lenora deixou um testamento em que todos os bens passavam para Mary. Os pais falsificaram documentos, apropriaram-se do dinheiro e gastaram-no para seus próprios fins. Temos provas: o testamento original, os documentos falsificados, as transferências bancárias. O advogado dos pais contesta: não há provas de falsificação, os documentos podem ter sido alterados por outra pessoa. O requerente está a tentar obter dinheiro, a que não tem direito. A primeira semana é dedicada aos depoimentos. Chamam Helen Ryder, a advogada que guardava uma cópia do testamento. Ela confirma: o testamento existia.
Ela o viu. Nele estava escrito que tudo iria para Mary. O advogado dos pais tenta desacreditá-la. Diz que ela é idosa, que a memória pode falhar, que a cópia não é prova. Chamam um funcionário do banco que confirma as transferências de dinheiro. O advogado dos pais diz que as transferências são legais. Janet era a herdeira legal após o desaparecimento do testamento original. A segunda semana é dedicada à análise dos documentos. Um perito em caligrafia examina as assinaturas nos testamentos original e falsificado. Ele diz que as assinaturas são diferentes. No documento falsificado, alguém tentou copiar a caligrafia da avó, mas sem sucesso. Há diferenças na pressão e na forma das letras. O advogado dos pais chama o seu perito, que diz o contrário, que as assinaturas são semelhantes e que as diferenças podem ser devido à idade, tremor nas mãos ou doença. Terceira semana, chamam Cindy. Ela entra na sala, senta-se na cadeira dos testemunhos. Parece tensa, as mãos tremem quando ela as coloca no braço da cadeira. O juiz pede-lhe que jure dizer a verdade. O advogado dos pais começa primeiro. Menina Garland, sabia do testamento da sua avó? Não. Soube disso recentemente através do processo da minha irmã. Sabia que os seus pais receberam a herança? Sim, mas pensei que fosse legal. Os seus pais gastaram dinheiro consigo? Na sua educação, por exemplo? Sim, eles pagaram a minha escola particular. Então, a sua irmã está a tentar recuperar o dinheiro que foi gasto para o bem da família? Lancaster levanta-se. Protesto, meritíssimo. O advogado está a manipular a testemunha. O juiz acena com a cabeça. Concordo. Reformule a pergunta. O advogado dos pais senta-se. Lancaster levanta-se e aproxima-se de Cindy. Menina Garland, sabia que os seus pais compraram uma casa junto ao lago com o dinheiro que era para ir para sua irmã? Cindy fica em silêncio por alguns segundos. Olha para os pais, depois para mim. Depois diz: não fazia ideia. Nunca me interessei por saber de onde vinha o dinheiro. Ela diz isso calmamente, sem emoção. Não mente, mas também não ajuda. Equilibra-se no limite, tentando sair ilesa. Lancaster não insiste, deixa-a ir. Cindy sai sem olhar para mim. Quarta semana. Sou chamada como testemunha. Sento-me na cadeira, olho para o juiz, para os advogados, para os meus pais. A minha mãe olha para mim com desprezo. O meu pai não levanta os olhos. Lancaster faz-me perguntas sobre a minha avó, sobre o que eu sabia do testamento, sobre como descobri a verdade. Respondo com clareza, tentando não tremer. Em seguida, o advogado dos meus pais começa o contra-interrogatório. Menina Caldwell afirma que os seus pais roubaram a sua herança. Mas não é verdade que falhou no exame de admissão à faculdade de Direito e culpa os seus pais por isso? Não os culpo por ter falhado no exame. Eu os culpo por roubo. Não é verdade que você guarda rancor dos seus pais por eles apoiarem mais a sua irmã? Eu guardo rancor dos meus pais por eles terem roubado o meu dinheiro. Não é verdade que esses documentos que você apresentou ao tribunal podem ter sido falsificados por você? Lancaster se levanta. Protesto! O advogado está acusando minha cliente sem provas. O juiz acena com a cabeça. Concordo. Advogado, atenha-se aos fatos. O processo continua por mais 2 semanas. Testemunhos, perícias, discussões. Todos os dias, sento-me na sala e ouço os meus pais a tentarem destruir-me. Dizem que sempre fui uma criança problemática, que invento histórias, que tento obter dinheiro que não mereço. Mas Lancaster mantém-se firme. Ele prova o nosso caso com calma e metodicamente, mostra documentos, chama testemunhas, refuta cada argumento dos meus pais. E, finalmente, 2 meses após o início do processo, o juiz profere a decisão. Todos nos levantamos, o juiz lê a sentença lentamente, com clareza. O tribunal analisou todas as provas, testemunhos e conclusões dos peritos. O tribunal considera que a demandante, Mary Caldwell,
provou seu direito à herança. Os documentos apresentados pela defesa não são convincentes. A perícia confirmou a falsificação do testamento. O tribunal decide. Os réus, Janet e Howard Caldwell, são obrigados a pagar à demandante a quantia de $170 mil como compensação pela herança ilegalmente apropriada. O pagamento deve ser feito no prazo de 6 meses. O juiz bate o martelo. A sessão está encerrada. Sento-me no meu lugar, sem acreditar. Ganhei. Nós ganhamos. Lancaster aperta a minha mão e sorri. Parabéns. Olho para os meus pais. A minha mãe está sentada com o rosto pálido e os lábios trêmulos. O meu pai segura a mão dela. A Cindy está perto da saída, olhando para mim. Nos seus olhos vejo algo parecido com pena. Saio do tribunal e sinto o vento frio no rosto. Fico na escadaria, olhando para a cidade. Eu ganhei, mas por que me sinto tão vazia por dentro? Os meses seguintes passam em negociações sobre os pagamentos. Os pais não têm essa quantia em dinheiro. Eles têm de vender a casa perto do lago. Lancaster diz que eles estão a tentar atrasar o processo, mas o tribunal não lhes dá concessões. Um dia, Cindy liga. Mary, precisamos de conversar. Sobre o quê? Sobre os pais. Eles estão a desmoronar-se. A escolha é deles. A mãe culpa o pai por tudo. Diz que foi ele que insistiu em comprar a casa. O pai diz que foi ela que falsificou os documentos. Eles já não se falam, vivem na mesma casa, mas parecem estranhos. E o que queres de mim? Pausa. Nada, só queria que soubesses. Ela desliga o telefone. Fico com o telefone na mão, sinto algo pesado no peito. Eles estão a destruir-se e eu estou envolvida nisso. 4 meses após a decisão do tribunal, recebo a primeira parcela dos pagamentos, $170 mil, menos os honorários de Lancaster, menos as custas judiciais. Restam cerca de 130 mil. Estou no banco com o cheque nas mãos. Olho para os números. É por isso que lutei. É a minha vitória. Mas então, por que sinto um vazio dentro de mim? A tia Lucy liga. Mary, soube. Ganhaste. Sim. Estás bem? Não sei. Ela fica em silêncio por alguns segundos. Vem até minha casa. Vamos conversar. Tudo bem. Naquela mesma noite, Nolan liga. Mary, parabéns pela vitória. Obrigada. Não pareces feliz. Não sei o que estou a sentir. Queres conversar? Talvez mais tarde. Deito-me na cama, olho para o teto. A vitória está garantida. O dinheiro está garantido. A justiça foi restaurada. Mas o preço é alto. Perdi a minha família. A minha mãe odeia-me. O meu pai não entra em contato. Cindy tenta manter a neutralidade, mas eu sei. Ela está do lado deles. Sempre esteve. Para sempre. Fecho os olhos, tento adormecer. Mas os pensamentos rodopiam, não me deixam em paz. E agora? Tenho dinheiro, mas o que vou fazer com ele? Abrir um negócio? Mudar-me para outra cidade? Começar uma nova vida? Ou talvez esta já seja uma nova vida, uma vida sem família, uma vida onde estou sozinha, onde ninguém me humilha, não me compara com ninguém, não rouba o meu futuro. Isso é liberdade ou é solidão? Não sei a resposta. O telemóvel vibra, uma mensagem de um número desconhecido. Abro, é do meu pai. Desculpa. 2 palavras, nada mais. Olho para o ecrã por um longo tempo, depois apago a mensagem. Não estou pronta. Talvez nunca esteja. Levanto-me, aproximo-me da janela. A cidade dorme, as ruas estão vazias. Apenas alguns carros passam ocasionalmente. Em algum lugar, os meus pais estão sentados na sua casa, sem falar um com o outro, culpando-se mutuamente pelo que aconteceu. Em algum lugar, Cindy tenta manter algum tipo de relacionamento com eles para não perder a herança. Em algum lugar, Trace Holloway está no hospital contando os seus últimos dias e eu estou aqui no meu pequeno apartamento com um cheque de $130 mil na bolsa. A vencedora, que perdeu tudo para ganhar e agora não sabe o que fazer a seguir. 1 ano e meio após o julgamento, estou à janela da minha pizzaria,
a olhar para a rua. A placa acima da entrada, Lenora Pizza, brilha com uma luz amarela quente. Dei ao estabelecimento o nome da minha avó. Senti que era assim que devia ser. A pizzaria é pequena. 10 mesas, cozinha aberta, ambiente acolhedor. Não queria nada extravagante. Apenas um lugar onde as pessoas pudessem vir, comer uma pizza saborosa, relaxar. O dinheiro da herança permitiu alugar o espaço, comprar equipamentos, contratar 2 funcionários, Mark, o cozinheiro, e Tessa, a garçonete. Os primeiros meses foram difíceis. Eu não sabia como gerir um negócio, cometia erros, às vezes queria desistir de tudo. Mas Nolan ajudou. Ele criou um site, configurou as redes sociais, ensinou-me a trabalhar com pedidos online. Passávamos as noites juntos, calculando despesas, planejando o cardápio, procurando fornecedores. Em algum momento, entre discussões sobre o preço da mozzarella e a escolha do design do menu, nos tornamos um casal. Sem dramas, sem grandes declarações. Simplesmente, uma noite ele me beijou e eu percebi que era isso que eu queria. Agora, ele está sentado à mesa perto da janela, trabalhando no seu portátil. Às vezes ele levanta a cabeça, cruza o meu olhar e sorri. É a tranquilidade que procurei toda a minha vida. Assim escreve-me uma vez por mês, mensagens curtas. Como estás? Ouvi dizer que a pizzaria está a correr bem. Feliz aniversário. Respondo educadamente, mas de forma sucinta. A minha mãe não entra em contato. Há rumores de que ela mora num pequeno apartamento nos arredores de Portland e trabalha meio período numa clínica dentária. A minha tia Lucy diz que a viu há 1 mês no supermercado, envelhecida, grisalha, parecendo cansada. Mas ela não tem problemas. Os meus pais acumularam dinheiro suficiente ao longo dos anos, por isso o pagamento não os afetou tanto quanto poderia. Eles sempre puderam ajudar-me financeiramente, sem grande prejuízo para si próprios, mas só o fizeram quando eu os obriguei. Provavelmente eu não teria levado o caso ao tribunal se os meus pais tivessem gasto pelo menos parte do testamento comigo, realmente comigo, e não com a Cindy ou com eles próprios. Mas isso não aconteceu, então o que há para pensar? O meu pai escreve-me, não com frequência, 1 vez a cada 2 meses, brevemente, sem desculpas. Apenas conta sobre a sua vida, que se mudou para uma casa pequena, trabalha como consultor numa empresa de construção, tenta encontrar paz. Às vezes pergunta sobre a pizzaria, se está tudo bem, se preciso de ajuda. Respondo com 1 ou 2 frases. Obrigada, está tudo bem. A pizzaria está a correr bem. Não é uma reconciliação, mas não estou pronta para cortar completamente os laços com ele. Talvez um dia, ou nunca. Certa manhã, ao abrir o correio, vejo uma carta de um escritório de advocacia. O meu coração aperta. O que será agora? Abro a carta. É uma notificação sobre o testamento de Trace Holloway. Ele morreu há 2 semanas e deixou algo para mim. No dia seguinte, vou ao escritório do advogado. Sou recebida por uma jovem de 30 anos que se apresenta como Emma Holloway, filha de Trace. Ela entrega-me um pequeno envelope. O meu pai pediu para lhe entregar isto pessoalmente. Abro. Dentro há uma fotografia antiga. Eu pequena, com 3 ou 4 anos, sentada no colo da minha avó Lenora. Ela sorri, abraça-me. Olho para a câmara com tanta confiança, com tanto amor. Viro a fotografia. No verso, uma inscrição da mão do Trace. Ela teria orgulho em ti. Sento-me no carro, no parque de estacionamento, junto ao escritório do advogado. Seguro a fotografia nas mãos e choro. Pela primeira vez em muitos meses. Volto para a pizzaria à noite. Mark prepara pizza para um grande pedido. Tessa atende às mesas. Tudo está a correr como deveria. Fico parada a observar as pessoas. Elas riem, comem, conversam. Isso é meu. Eu criei isso. O telemóvel vibra. Mensagem do Nolan. Saio daqui a 15 minutos. Queres dar um passeio? Respondo. Sim. Lá fora, o dia está a acabar. O outono em Portland é sempre lindo. Folhas amarelas, ar fresco, cheiro de chuva.
Olho para ali a cidade e penso em tudo o que mudou em 1 ano e meio. A porta da pizzaria se abre. Um homem entra. Levanto a cabeça e congelo. É o meu pai. Ele está parado na entrada, segurando um buquê de crisântemos amarelos, olhando para mim timidamente. Ele envelheceu, mais cabelos grisalhos, rugas mais profundas ao redor dos olhos. Vestido de forma simples, jeans, casaco escuro. Nós olhamos um para o outro por alguns segundos. O coração bate forte, as mãos tremem. Não sei o que sentir. Raiva, dor, alívio. Ele dá um passo em minha direção. Olá, Mary. Olá? Posso sentar-me? Olho para ele por um longo tempo. Depois aceno com a cabeça. Pode. Ele senta-se à mesa perto da janela, coloca as flores na cadeira ao lado. Mark sai da cozinha e olha para mim interrogativamente. Aceno com a cabeça. Está tudo bem. Aproximo-me da mesa do meu pai. O que queres? Cerveja, se tiver. Tenho. Trago-lhe a cerveja e coloco-a na mesa. Ele olha para o copo, depois para mim. Obrigado. Sento-me em frente a ele. Ficamos em silêncio, apenas sentados, coexistindo no mesmo espaço. É estranho vê-lo aqui no meu lugar, um lugar que criei sem eles. É um lugar bonito, diz ele finalmente. Obrigada. Batizou-o em homenagem à sua avó? Sim, ele acena com a cabeça, bebe cerveja em pequenos goles. Ela teria orgulho de si. É a segunda vez no dia que ouço essas palavras e novamente sinto algo apertar no peito. Talvez. Ele olha pela janela, depois para mim novamente. Mary, não vim pedir perdão. Sei que o que fizemos, o que eu fiz, não pode ser corrigido com palavras. Então, por que vieste? Ele fica em silêncio por um longo tempo. Porque quero tentar, não para voltar atrás, apenas para começar algo novo, se me permitires. Olho para ele, vejo o homem que destruiu a minha infância, que roubou o meu dinheiro, que ficou calado quando a minha mãe me humilhava, mas também vejo um homem que envelheceu, que perdeu a mulher, que está aqui sentado sozinho com um ramo de flores, a pedir uma oportunidade. Não sei se consigo perdoar, digo baixinho. Eu sei, não estou a pedir isso. Então, o que você quer? Ele olha nos meus olhos. Apenas sentar aqui às vezes, beber cerveja, conversar sobre algo simples, sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre algo assim, não sobre o passado. Apenas estar. Penso por um longo tempo. Depois aceno com a cabeça. Ele sorri fracamente. Ficamos sentados por mais 15 minutos, conversando sobre trivialidades, sobre como está indo a pizzaria, sobre o trabalho dele, sobre o tempo. É estranho, forçado, mas é um começo de alguma coisa. Ainda não é a paz, mas talvez seja o fim da guerra. Pela janela, Nolan sai do prédio em frente, olha para a pizzaria, me vê através do vidro. Acena com a mão, sorri. Eu sorrio de volta. Meu pai olha para mim. É o seu namorado? Sim. Ele parece ser bom. Ele é bom. O meu pai acena com a cabeça, termina a cerveja e levanta-se. Está na hora de ir. Obrigado por me deixar sentar. De nada. Ele pega as flores e entrega, mas são para ti, para dar sorte. Pego no ramo e olho para as crisantemos amarelas. Obrigada. Ele dirige-se para a saída, para a porta e olha para trás. Mary. Sim? Estou muito orgulhoso de ti, mesmo que não tenha o direito de estar. Ele sai sem esperar por uma resposta. Fico sentada com as flores nas mãos, a vê-lo a afastar-se pela rua, a desaparecer na esquina. Nolan entra na pizzaria e senta-se à minha frente. Era o teu pai? Sim. Como te sentes? Estou a pensar nisso. Não sei, mas acho que estou bem. Ele pega na minha mão e aperta-a. És forte. Às vezes não me sinto assim, mas és. Sentamo-nos, de mãos dadas, a olhar para a rua. A vida continua. As pessoas passam, os carros circulam, o vento leva as folhas. Sou livre. Criei a minha vida.
Tenho um negócio, tenho alguém que me ama, tenho um futuro que pertence apenas a mim. O passado não desapareceu. Ele sempre estará aqui, nas cicatrizes, nas memórias, na dor que às vezes volta. Mas ele não me controla mais. Eu sou Mary Caldwell, tenho 30 anos, sou dona de uma pizzaria, sou filha de pais que me traíram, sou irmã de uma mulher que escolheu o silêncio. Mas o mais importante, eu sou eu mesma, e isso é o suficiente. O telemóvel vibra. Mensagem da Cindy. Ouvi dizer que o pai esteve aí. Como correu? Olho para o ecrã por um longo tempo. Depois escrevo: Normal, conversamos outro dia? A resposta chega 1 minuto depois. Sim, outro dia. Talvez outro dia, ou nunca, mas a porta não está fechada para sempre, apenas está entreaberta, e isso também está tudo bem. Nolan beija-me na bochecha. Pronta para ir? Sim, saímos da pizzaria, Mark fica para fechar. A rua está fresca, cheira a chuva e outono. Seguro a mão de Nolan e caminhamos sem destino específico. Simplesmente caminhamos. Em algum lugar, os meus pais vivem separados, tentando encontrar paz. Em algum lugar, Cindy constrói a sua vida, escolhendo entre a família e a consciência. Em algum lugar, a minha avó Lenora olha para mim lá de cima e talvez sorri. E eu sigo em frente, para o meu futuro, que finalmente pertence apenas a mim. E essa é a melhor vitória de todas.